Olá, essa é a comunicação apresentada por Simone Luci Pereira, Vitor Pontes e Paula Guerra, intitulada Circuitos Musicais Juvenis Alternativos entre São Paulo e Lisboa. Na verdade, esse trabalho se quer um trabalho não exatamente comparativo entre as duas cidades, mas um trabalho que pense uma etnografia multissituada, pensando fazendo uma reflexão sobre as articulações de junções existentes nos circuitos musicais entre as cidades, em continentes diferentes, no que diz respeito a um grupo de artistas que definimos como alternativos. E aqui alternativos entendemos como aqueles que negociam suas carreiras e suas identidades entre o independente e o mainstream, num jogo de negociações que é instável e dinâmico. Então, por um lado, a gente tem esse circuito urbano midiático e a produção dos artistas, e por outro, ao mesmo tempo, as formas de atuação, experiência, reapropriação e reinvenção das cidades por parte dos jovens, que se identificam com essas estéticas e constroem práticas da vida noturna, lógicas de produção e consumo em metrópoles cosmopolitas, relações das culturas juvenis com causas ligadas ao tema LGBTQIA+, e seus desdobramentos. Devo dizer também que esse trabalho é fruto de uma parceria interinstitucional do convênio internacional entre a Universidade Paulista, junto ao programa de pós-graduação em comunicação, onde eu atuo, e Vitor Pontes é meu orientando de doutorado, e a professora Paula Guerra, na Universidade do Porto, junto à Faculdade de Letras do Departamento de Sociologia. Então, como eu disse, não é exatamente um trabalho comparativo, não tem essa pretensão, mas é uma etnografia multissituada, como diz Jorge Marcos, ou cosmopolita, no sentido de Arjun Appadurai e Ulf Ranners, para pensar os diferentes sentidos de produção de localidade que vão se dando na negociação entre fluxos locais e globais. Perceber articulações, similaridades, diferenças existentes entre essas culturas juvenis em Portugal e grupos juvenis alternativos já observados aqui num circuito paulistano, tendo como enfoque as formas de suas construções juvenis identitárias e performativas. E temos como base uma ideia de juventudes, que é em diálogo com os estudos do campo das ciências sociais, da comunicação ibero-latino-americanas, que tem apontado a necessidade de dar visibilidade para essas ações protagonizadas por grupos juvenis. Grupos que são afetados por complexas dinâmicas sociais nos âmbitos locais, nacionais, globais, mas que tem potencial criador de novas formas de protagonismo, de ação política, de resistência juvenil nas suas mais variadas formas e sentidos. E aqui a gente pensa juventudes no plural, não como categoria biológica, obviamente, mas em seu caráter ambíguo para a construção social e como construção social e cultural, como atores que devem ser compreendidos em seus próprios termos, a partir das condições de seu presente, levando em conta gênero, classe, etnia, acesso e suas instâncias de inscrição de autoidentidade. Sejam elas a música, o trabalho, a violência, o ativismo, o consumo, o entretenimento, a festa, etc. Como sugere Maritza Orteaga, pensar juventudes na contemporaneidade significa problematizá-las como um conjunto situado de respostas categóricas às consequências da globalização e às novas mediações sociocomunicativas e culturais de significados simbólicos, promessas e ameaças, potencialidades e fragilidades. Então, essa pesquisa se insere também numa coisa mais ampla, que é uma pesquisa que eu venho realizando aqui em São Paulo, de analisar práticas musicais e midiáticas juvenis nas regiões centrais da cidade de São Paulo, chamado Centro Velho, pensados como região e multiterritorialidade. Eu estou aqui seguindo as ideias do geógrafo Rogério Hasba. Então, tem uma dimensão, uma centralidade à dimensão espacial para pensar música e para pensar juventudes, pois a gente está focando aqui em atividades musicais que estejam articuladas às discussões mais amplas sobre direito à cidade, o uso da cidade. Mais ainda, a gente escolheu nessa região grupos para serem analisados, cujas práticas musicais tenham um ethos alternativo, ligado de diferentes maneiras, de diferentes intensidades, às lógicas associativas, colaborativas ou do it yourself, ou do it together, em que vamos percebendo a constituição de um ativismo urbano e musical ao mesmo tempo desses jovens atores, sejam músicos, ativistas, produtores, o público, envolvidos nas discussões e ações sobre os usos e disputas pela cidade e a valorização das áreas centrais.
São práticas juvenis que reinventam e saíam dos próprios espaços da cidade, tendo como foco a música e as práticas estéticas, políticas e corporais que vão edificando territorialidades. Pensar, portanto, culturas juvenis e urbanas pensadas em articulação às culturas midiáticas para compreender melhor o que se passa em metrópoles como São Paulo, Lisboa, Porto. E, em particular, as práticas juvenis, nos seus deslocamentos pela cidade, suas apropriações dos espaços concretos e simbólicos, suas formas de se agregarem em torno de estilos, modas, circuitos, cenas, perfazendo, portanto, esse dinamismo da vida urbana e uma reinvenção da cidade, em que práticas musicais têm protagonismo na reterritorialização de espaços e nas formas de narrar e experimentar a vida urbana, onde a música e o ser jovem e as formas de constituir juventude ajudam a construir circuitos urbanos de intercâmbio cultural. E olhar para a região central e ir e ocupar a região central de São Paulo, aqui eu não consigo entrar muito nessa discussão pela falta de tempo, mas é uma forma de resistência e uma forma de ir no contrafluxo das lógicas do capital hegemônico que se deslocam para outras áreas da cidade, abandonando o centro. Então, se dirigir para ali e fazer uso dessa territorialidade é um ato político também. Bem, a pesquisa se estrutura por um tripé teórico-conceitual, fundado pelo sentido de territorialidade, Santos, performatividade, Butler, e negociações, né, partindo dos estudos culturais, enquanto uma pesquisa de inspiração etnográfica. Essa pesquisa ela é também um desdobramento da minha pesquisa de mestrado, né, que foi sob orientação da professora Simone, pensando ali um ethos alternativo que surgia e que eclodia ali no Baixo Augusta. Propomos esse ethos alternativo aqui por uma perspectiva queer, né? Aqui é um ethos alternativo queer que transita dentre essas territorialidades e que caminha partindo do Baixo Augusta em direção à região do Anhangabaú, né? Pensando esse centro expandido, esse centro velho da capital paulista, e que ao mesmo tempo dialoga com potencialidades LGBTQIA+, e suas derivações, né? suas outras perspectivas. É importante ressaltar que aqui nós analisamos territorialidades urbanas por um sentido não fixo, né? São territorialidades que apresentam movimentação, né? Elas são se estruturam enquanto um fenômeno que tem uma mutação constante, uma reconfiguração constante, e nós não estamos olhando aqui para uma cena fixa, mas sim essas movimentações da cidade. Percebemos também nesses grupos sujeitos, né, o sentido de um diálogo com esse sentido de regionalidade, né, como a professora Simone apontou, dialogando aí com Hasbert, que, enfim, trazendo essa perspectiva da geografia para a gente pensar também esses fenômenos na cidade, como esses grupos sujeitos dialogam por uma perspectiva de pensar esse sentido do regional mais enquanto artefato, né? E aqui é importante ressaltar também que, dialogando com Williams, né, pensando o sentido de emergente de Williams e a proposta de ponto de estrutura do Howe, nós propomos aqui pensar a brecha, né, enquanto uma potência forçada por esses grupos sujeitos, no sentido de atravessar, né, de romper as barreiras hegemônicas e as lógicas do mainstream. Então, propomos aqui um ethos alternativo queer que dialoga, né, que se apresenta nem hegemônico, nem contra-hegemônico, mas que sim propõe diálogos com essas muitas perspectivas e que vai ali absorver sentidos de subculturas, mas sempre dialogando com as lógicas do mainstream e da hegemonia social.
É importante ressaltar, né, como a professora Simone relatou, que esse fluxo ele se dá um contrafluxo, né, a esse poder hegemônico, esse poder ao poder do capital econômico da cidade, né? Então é um caminhar desses grupos que vai em direção a um centro antigo e que de certo modo se apresentava enquanto mais abandonado, né? Então é uma retomada dessas territorialidades, né? É fazer o uso dessas territorialidades, se apropriar dessas territorialidades urbanas, reivindicá-las enquanto potencialidades de sentidos políticos e perceber, né, nas festas, no uso da cidade, nas corporalidades, nas performatividades ali implicadas, sentidos políticos também. E é importante ressaltar que a partir de um determinado momento, né, sendo interpelado pela pandemia que assolou o mundo, nós tivemos que reconfigurar alguns sentidos da pesquisa, né? Nós pensávamos ali inicialmente nesse trânsito urbano, né, nesses fluxos urbanos, pensando Baixo Augusta, pensando Anhangabaú, pensando essa migração, né, desses fluxos urbanos, e a partir de um determinado momento, com toda essa cena-circuito fechada, nós tivemos que reconfigurar a pesquisa e perceber também como se davam essas relações, essas socialidades, essas corporalidades por um viés do virtual, né? Como essas relações foram sendo construídas a partir do isolamento social no conexões remotas, né? E aí a gente vai dialogar com Latour para seguir os atores em rede, né? Então, a pesquisa ela vai sendo construída através sendo guiada pelo próprio objeto. A gente vai tendo esse sentido de deriva, tendo esse sentido de uma pesquisa de inspiração etnográfica, observar para onde o objeto nos leva, para onde ele nos conduz. E aí, em um primeiro momento, nós vamos analisar aí algumas lives, né, desses artistas que dialogam com esse ethos alternativo. Nós vamos analisar algumas festas remotas proporcionadas por casas noturnas que estão dentro dessa cena circuito, né? Então, no caso, a 1007, a Selva, a Blitz, que são casas noturnas conhecidas já do Baixo Augusta. A gente vai acompanhar isso sendo desdobrado no Instagram e usando o próprio Zoom enquanto uma plataforma para construir, né, essas interações sociais. Nós vamos perceber alguns diálogos entre grupos secretos do Facebook, né? Então, o LDRV, o TINA, o FDT, que aqui a gente não tem tempo para desdobrar tudo isso, mas que são grupos que dialogam muito fortemente com esse ethos alternativo queer, com seus sentidos ideológicos, políticos e suas perspectivas, né? E aí, ao dialogar, né, com os agentes, com as pessoas que participavam dessas festas remotas, a gente vai sendo contemplado com outras festas, vai sendo apresentado outras perspectivas, né, trazidos por esses atores, e aí a gente se conecta em grupos de WhatsApp, a gente começa a reconhecer e conhecer outras festas remotas que são construídas pelos próprios agentes e não necessariamente lives mais institucionalizadas por artistas ou por casas noturnas, mas esse movimento vai sendo construído pelos próprios agentes enquanto uma potencialidade, um sentido mais de promover a interação social, né? E aqui a gente consegue perceber um sentido mais da contaminação, né, desse sentido do urbano, desse sentido do underground, do it yourself, de fazer você mesmo, sendo aplicado também nas conexões remotas, né? Então, eles vão agenciando ali suas próprias festas
e algumas festas e alguns grupos vão surgindo a partir da pandemia, né? Então a gente traz como exemplo o Quarenteners, que é um grupo de Facebook, a Quarentenália, que é uma festa remota construída a partir do isolamento social e com o intuito de promover a interação social durante esse período, né? E é uma festa que vai acontecer aí pelo menos uma vez ao mês. Tem um caráter também de levando em consideração que a gente está vivendo, muitas dessas pessoas que trabalhavam, né, nessa cena circuito, elas trabalhavam com a cultura, né? Então esse sentido da falta de suporte do governo, né? Quem trabalhava nesse circuito se vê um pouco à deriva e sem saber o que fazer, e essas festas elas vão surgir também com esse sentido de buscar possibilidades de se manter, né? Então, aqui, na maioria das vezes, a festa ela não é estipulado um valor, mas existe todo um sentido de conscientização, de entender que o DJ que está ali na festa, ele está dependendo das doações, a gente vai ter a introdução também de pessoas fazendo performance dentro dessas festas. E aí é importante a gente perceber que existe, né, dentro dessa cena circuito, tanto urbano quanto virtual, algo que a gente já vinha observando, né, nesse ethos alternativo, que é a coerência expressiva, né, uma demanda de coerência expressiva, aí dialogando com Sai Polivanov, e sentidos de popilítica, né? Então são acionados constantemente sentidos de políticos, né? Então, ao mesmo tempo que existe a performatividade, a corporalidade, a estética do queer, né, ali implicada, essa estética, ela é, ao mesmo tempo, uma acionadora das suas ideologias, né? Então são grupos que estão ali constantemente em busca de legitimação, em busca de visibilidade, de reconhecimento, né? Usando os seus corpos, as suas experiências estéticas, enquanto um elemento determinador ali que vai ativar, que vai acionar seus sentidos mais políticos, né? Então é importante pensar pensar o ethos alternativo queer enquanto um elemento que dialoga entre performatividade, corporalidade, mas que ao mesmo tempo está dialogando com sentidos políticos. Existem sentidos políticos implicados ali. Bem, e aí é importante pensar o Zoom enquanto, para além de um mediador, né, pensar ele enquanto um actante que vai construir outras possibilidades, outras formas, né, dessas festas acontecerem. E aí a gente traz alguns exemplos, como, por exemplo, a participação de crianças, né, nessas festas, o que não seria comum de ver, né, em um circuito urbano, noturno, numa capital como São Paulo, você perceber crianças participando de uma festa, crianças dentro desse circuito, ou os próprios pets, ou como fazem uso, né, dessa plataforma. Então a gente vai ter alguns exemplos como grupos de amigos ali se reunindo, né, mais intimamente e fazendo um churrasco ao mesmo tempo que estão interagindo com a festa. Então vão surgindo outras formas de interação a partir desse fenômeno que só o Zoom poderia proporcionar, né? Que só a festa, né, nesse sentido remoto, seria capaz de proporcionar. E aí é importante perceber que existe, né, esse sentido da performance, da performatividade, em como esses agentes sociais vão fazer uso, né? Então, enquanto a gente tem aí o DJ proporcionando a visualidade desses agentes, né? A gente tem o plano de tela sendo modificado constantemente. Em um determinado momento, você tem um agente ali, né, interagindo, e isso vai circulando. Então, os agentes eles esperam o seu momento de maior visibilidade para performar, para construir ali algum sentido estético, alguma performatividade, o que difere um pouco do que aconteceria no urbano, né?
profusão performática, né, essa corporalidade no urbano, ela se dá de maneira contínua. E aqui a gente tem uma dinâmica que é um pouco diferente, mas que ainda tem esse sentido de performatividade, de corporalidade, enquanto elemento de cunho mais político, né, de autoafirmação. Dentro do que Simone e o Vítor referiram, podemos afirmar que a ligação entre as cidades e a música pode ser de facto pensada a partir de diferentes pontos de vista, e isso tem-se vindo a acentuar ainda mais neste contexto de pandemia que vivemos globalmente. A dita explora a articulação entre as cidades e os seus sons, defendendo que devemos ouvir os ritmos urbanos para projetar cidades mais habitáveis e sustentáveis. A autora analisa também como o som e a música podem ser usados para representar, compor, atuar e interagir com a cidade, demonstrando o poder da música e da prática de ouvir no planeamento de cidades mais acessíveis, inclusivas, envolventes e agradáveis. Música e espaço, neste caso música e a cidade de Lisboa, estão interligados e devem ser compreendidos numa relação de influência mútua. Aliás, num contexto como o atual, fortemente marcada por tendências homogeneizadoras, a busca pela diferenciação e pela autenticidade faz partindo precisamente das características específicas destes territórios. A música não é, como nós sabemos, alheia à conexão com o local, pois ela, aliás, é sempre produzida e consumida num determinado contexto geográfico, socioeconómico, histórico e político, que influencia as condições de criação e a sua apropriação. E estas características imanentes e inerentes às cidades possibilitam a intensificação das relações entre os diferentes atores de um dado mundo da arte ou campo de produção cultural, facilitando as transações de produtos, mas também a produção e a circulação de informação e conhecimento, criando condições para o reforço da colaboração e da entreajuda, criando novas possibilidades de atuação, tanto na esfera da criação como na da fruição, facilitando os processos de aprendizagem coletiva, cocriação, difusão de conhecimento, mas também intermediação e criação de reputação. Vejamos agora alguns pontos centrais que atualmente caracterizam, ou melhor, num contexto imediatamente anterior ao da pandemia, alguns dos espaços da cidade de Lisboa. Não sem antes referir o que Cristina Balico nos realça, a importância de uma massa crítica de energia concentrada nos espaços de criação, produção e apresentação da cidade, das cidades australianas, enquanto promotoras de colaborações e de cocriação de conhecimento e competências pelos membros da cena, sendo tal muito visível em Lisboa, assim como em São Paulo. Tal como Crossley argumentava, estes espaços são um dos mecanismos de formação de redes, os atores sociais que partilham interesses comuns e que vivem numa área geográfica circunscrita tendem a formar redes porque os seus interesses e gostos partilhados levam-os a frequentar os mesmos espaços onde se conhecem, se formam bandas, editoras ou promotoras, como por exemplo o Music Box, a ZDB, as Damas, o Sabotage, o Lounge e a Casa Independente. Todos estes espaços são espaços de apresentação ao público em formato de concerto e DJ set, e todos conciliam essa função com a de funcionar enquanto espaços de socialização. Além destes espaços em Lisboa, também considerar outros que essencialmente serem espaços de trabalho dos músicos, produtores, editores e promotores, que são menos visíveis ao público, mas nem por isso menos importantes para o funcionamento e estruturação da esfera da música independente em Lisboa, e nem menos afetados pela pandemia. Em Lisboa, por exemplo, é possível considerar o antigo edifício da Interpress, no Bairro Alto, que hoje alberga estúdios e salas de ensaio de músicos de editoras como a Cafetra Records e a Chita Records, a da promotora Maternidade, mas também de músicos de esferas distintas, mas próximas, como a do jazz e da música improvisada, e ainda companhias de teatro, o que aponta para a interseção entre diferentes tipos de cenas, não apenas referentes aos géneros trabalhados, mas também às esferas artísticas em causa. Podemos também equacionar como muito relevante o house, uma espécie de centro de música, com estúdios de gravação, salas de ensaio e espaços dedicados ao agenciamento e à articulação entre músicas
e marcas. O House, situado perto da estação de Santa Apolónia, tem sido um espaço determinante para a emergência de dinâmicas musicais no espectro da música independente. Sobre este ponto prevalece a representação da música consumida e produzida no subúrbio como sendo geralmente mais pesada, mais dura, mais crua, como num reflexo de um cotidiano que é também mais duro, grande parte das vezes marcado por deslocações mais longas e demoradas. Isso leva-nos a uma segunda dimensão, a do pragmatismo inerente à experienciação de territórios periféricos, sendo que os anteriores são numa lógica central. Para além da experiência suburbana e das características dos territórios periféricos e da forma de funcionarem em si mesmos como inputs criativos, uma terceira dimensão prende-se com o facto que crescer em contextos suburbanos pode potenciar percursos construídos de forma mais individual por falta de pares com quem partilhar interesses e projetos. Por fim, uma última dimensão na leitura da importância do subúrbio nos percursos dos atores sociais em análise reside na sua interpretação como um dos fatores que despoltou o interesse e a ligação dos entrevistados à música. É reproduzida uma retórica em torno do vazio, do tédio e do aborrecimento que encontramos em algumas narrativas mediáticas e autobiográficas sobre músicos que cresceram em cidades periféricas e ou de menor dimensão, e no contexto português podemos considerar trabalhos que realçam, por exemplo, o caso do Porto, ou de Coimbra, ou a região do Tâmega, ou a região de Leiria. Uma segunda dimensão é sobretudo relacionada com os promotores e responsáveis por editoras e tem que ver com a dinamização de espaços e de zonas das cidades menos conhecidas ou abandonadas e por vezes também fora do centro. No fundo há uma preocupação de dar a conhecer e de alguma forma devolver às pessoas estes espaços em que escapam ao circuito habitual de salas de concertos. Promotoras e editoras como a Favela Discos no Porto, a Outra no Barreiro, a Filho Único e a Cafetra Records, em Lisboa, são alguns destes exemplos de atuação no âmbito desta forma de articulação com a cidade. Uma terceira forma de imbricação entre a cidade e os projetos musicais são os conteúdos destes últimos, sejam eles os nomes dos projetos ou os seus inputs criativos, músicas ou álbuns, ou as temáticas exploradas nas letras. Esta forma de articulação verifica-se sobretudo nos projetos cantados em português. As cidades, as suas ruas, avenidas, os seus espaços, por vezes os seus contextos socioeconómicos, como por exemplo o aumento das rendas, gentrificação, intensificação da procura turística, tornam-se personagens das canções. É o caso de vários artistas associados à Cafetra Records, à Chita Records e à promotora Maternidade, que assumem a naturalidade de cantar sobre os contextos que preenchem o seu cotidiano, contribuindo assim para reforçar a centralidade da cidade de Lisboa na cena musical independente em que se inserem. Trata-se de um reflexo da identidade associada à cidade, na sua maneira de ser e na sua postura na cena musical, mas também nas sonoridades que a exploram, assumindo a cosmologia e a vivência da cidade como universo de base de criação. São assim referidos elementos identitários como a dimensão industrial e o aspecto deprimido dos subúrbios, a multiculturalidade e a mistura de influências de Lisboa que acabam espelhadas nas linguagens sonoras desenvolvidas. A existência de uma concentração de espaços em Lisboa, quando comparada com a restante área metropolitana, é um dado muito importante e leva-nos de facto a pensar a ligação, essa ligação antiga e desigual e excludente entre centro e periferia, atendendo por um lado à macrocefalia que caracteriza a organização e funcionamento da sociedade portuguesa e por outro lado ao ímpeto de estar onde a ação está, como diz Mark Hewson, a concentração aqui verificada não é surpreendente. Porém, tal significa que a crise que o circuito cultural e artístico vive é também ela própria territorialmente centralizada. A concentração é sobretudo evidente nas áreas centrais de Lisboa, com especial ênfase no bairro Alto, Caixo Sodré e com um prolongamento mais recente para o bairro da Graça e para a zona do Intendente Anjos. No âmbito deste circuito podemos também referir outras áreas merecedoras de destaque, historicamente, Alvalade, Arieiro, Avenidas Novas, Santa Apolónia e ainda a área oriental da cidade, que nos últimos anos tem merecido a atenção de intervenções e investimentos de caráter privado e público, com destaque para Chabregas e Marvila.
O Bairro Alto é tido como o principal e tradicional bairro cultural de Lisboa, sendo que o seu desenvolvimento e notoriedade estão profundamente associados à cultura underground e à alternativa e às cenas do it-yourself construídas em vários campos artísticos e criativos, experienciadas particularmente a partir da década de 80 do século XX. Podemos afirmar que este pendor alternativo e underground, entretanto alargado aos bairros envolventes do Cais de Sodré e da Bica, se mantém, embora com algumas nuances introduzidas pelos públicos massivos e pelas multidões turísticas que hoje são atraídos para o bairro. As transformações recentes da cidade de Lisboa, e nomeadamente os processos de gentrificação das suas áreas centrais, contribuíram para que outras áreas da cidade começassem a desafiar a centralidade do Bairro Alto, no âmbito da cena musical independente e underground. É esse o caso do eixo da Avenida Almirante Reis, e em especial da área do Intendente Anjos, do Bairro da Graça e também da zona oriental da cidade, nomeadamente Chabregas, na freguesia do Beato e Marvila. Um outro espaço também situado no Bairro Alto e que surge como um dos pontos fulcrais desse circuito é a Galeria Zé dos Bois, ou ZDB como é conhecida, uma associação cultural sem fins lucrativos, criada em 1994, que se assume como uma estrutura de criação, produção e promoção para a arte contemporânea e como lugar de experimentação e pesquisa que promove cruzamentos entre diferentes linguagens artísticas, artes visuais e performativas e música. Na esfera musical, até 2007, a programação esteve a cargo da promotora Filho Único, tendo a ZDB constituído e consolidado a sua reputação no espectro da música exploratória, improvisada do free jazz, seguindo uma linha de programação que atraía públicos específicos, muito fidelizados ao espaço e à sua proposta musical. O Cais de Sodré é também um ponto fundamental da ancoragem da música hoje em Lisboa, nomeadamente através do Music Box, projeto que deu uma nova vida ao anterior Texas Bar, aberto em 2006, é um ponto nevrálgico do trabalho desenvolvido pela Cultural Trend Lisbon, empresa que se dedica à gestão e produção de conteúdos culturais. A criação deste espaço assenta num passado ligado à música e à cultura por parte dos seus fundadores e na tentativa de colmatar uma lacuna existente na cidade ao nível de espaços de pequena e média dimensão, capazes de oferecer melhores condições aos artistas. Assim, o Music Box assume-se como um híbrido entre uma sala de espetáculos e um espaço de dança. E mais do que isso, o Music Box tem vindo a dar enlevo e relevo outros espaços como os Poetas do Povo. Também no Cais de Sodré surge um outro espaço relevante neste circuito, infelizmente fechado neste rescaldo recente da pandemia. Falamos de Sabotage, aberto em 2013 e entretanto encerrado em agosto de 2020, devido à incapacidade de acompanhar a inflação das rendas na cidade de Lisboa, que acabou por ser agravada pela interrupção da atividade imposta na sequência da pandemia Covid-19. Assumia-se como um clube de rock nas suas múltiplas derivações e formas, acolhendo tanto artistas e bandas portuguesas como internacionais. E isso era o seu apanágio. Uma das entidades que atualmente desenvolve uma atividade neste espaço e um dos atores-chave da cena da música é um dos atores-chave da cena da música independente de Lisboa. Falamos da Associação Filho Único, que foi criada já em 2007 e que vai ligando várias dimensões e subgéneros musicais numa cena underground e alternativa interessante. Desafiando também a centralidade do Bairro Alto e do Cais de Sodré, nos últimos anos tem-se vindo a afirmar a área, como já referi, do Intendente e dos Anjos, onde encontramos um dos espaços reconhecidos pelos nossos entrevistados como integrado circuito aqui em análise. Trata da Casa Independente, situada no Largo do Intendente, um espaço artístico e cultural multidisciplinar, fundado em 2012 pela Associação Cultural Ironia Tropical. Um dos objetivos passa pela dinamização do bairro em que está inserido através de uma programação diversa, inclusiva, que inclui concertos, exposições, ateliês, residências artísticas, recitais e saraus, entre outras atividades. Denota-se então, neste caso, atualmente em Lisboa, algo que
que serve de remate e ponto de situação e talvez ponto de confluência e comparação com São Paulo, embora que o nosso objetivo não seja uma lógica comparativa. É a existência de alguns espaços de pendor alternativo, reticulares, que funcionam numa cena independente ao longo das duas últimas décadas e que vão sendo alimentados, quer seja por produtores, quer seja por criadores, quer seja por fruidores, havendo uma simultaneidade de papéis, sendo que a sustentabilidade económica ou financeira desses espaços se encontra em risco, sempre se encontrou em risco desde a sua emergência, mas hoje, e ainda mais neste contexto de pandemia, em que o sabotagem foi um exemplo, mas existem outros exemplos na calha, é de facto a grande pedra no sapato, isto é, a grande problemática é sempre, numa cidade altamente gentrificada, turistificada, a viabilidade, a perenidade económica e a sustentabilidade económica destes espaços é algo que teremos que pensar num futuro muito próximo e para já, de forma muito, muito contundente, neste presente pandémico. Finalmente, gostaria de vos salientar que surgiu recentemente, há pouco mais de um mês, uma iniciativa que se chama precisamente Circuito, que une aproximadamente 2 dezenas de espaços de bares em Lisboa e no Porto, em Viseu e em outras cidades do país, precisamente que estão unidos no sentido de unidos fazerem face, e é algo inédito no nosso país, unidos para fazerem face à pandemia. E todas as atividades que eles têm levado a cabo nas redes sociais e na comunicação mostram-nos que, de facto, uma das vias de saídas possíveis para estes espaços e para a manutenção destas cenas underground e independentes vibrantes será o funcionamento em rede, o funcionamento em parceria, o funcionamento numa lógica reticular. Muito obrigada.